Hoje com muita alegria, né, na finalização desse livro, dessa carta do apóstolo Paulo, direcionada aos irmãos que estão na cidade de Filipos, e finalizamos hoje com alegria, né? Com alegria, foi uma carta que toda ela foi trazendo esse princípio da alegria, né? E dentro desse princípio da alegria, nós estamos trabalhando outros princípios, o princípio daquele que começou uma boa obra e desenvolve na vida comunitária da igreja, o princípio da unidade, unidos pelo Espírito. Depois trabalhamos ali o princípio da perfeição também, o que é ser perfeito, né? Não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas que vão adiante de nós. A perfeição não está na ausência de erros, mas em ter sido escolhido por aquele que é perfeito, mesmo sendo imperfeito. Vai sendo aperfeiçoado. E depois entramos, né, no capítulo 4 e trabalhamos na semana passada, no primeiro módulo, a paz. Falamos da paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, nós trabalhamos muito esse princípio da paz, né? Então, foi uma alegria a gente poder finalizar e essa paz trazendo um pensamento para nós, né? De tudo que é puro, de tudo que é respeitável, a gente conseguir controlar os nossos pensamentos e a paz mesmo na nossa vida, né? Então, hoje nós vamos entrar, a partir do versículo 10, nós vamos ler o princípio que nós vamos trabalhar hoje, o princípio da gratidão. Então, se no primeiro módulo desse capítulo derradeiro, final, nós trabalhamos a paz, hoje nós vamos trabalhar o princípio da gratidão, que é a gratidão de quem é cheio dessa paz, né? De quem ganhou essa paz no Senhor Jesus. Eu digo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, sejam fortalecidos no ânimo, na coragem, porque eu venci o mundo. Então, quem recebe essa paz é grato. Então, eu queria que tu escrevesse aí que é uma gratidão de quem tem a sensação de completude, quem tem o sentimento de ter tudo, de não ter falta de nada. Esse é o sentido de uma consciência próspera. É alguém que tem a sensação de ter tudo, ele é pleno. E nós vamos ver isso aqui mesmo em momentos de falta. Mesmo em momentos de escassez, o sentimento e o conhecimento e a consciência desse homem de paz, desse homem grato, desse homem que anda com ações de graças no coração, ele tem o sentimento de ser completo, sempre, em todas as ocasiões. Completo em todos esses princípios que nós viemos estudando ao longo do tempo. Completos em alegria, completos em paz, completos em compaixão, completos, sobretudo, no fundamento do amor. Então, é isso que nós vamos falar aí, de uma gratidão de quem tem tudo. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo ali, se vocês puderem, a partir do versículo 10, do capítulo 4. Paulo diz assim, porque eu quero relembrar, né, que no final do capítulo 3, quando ele fala desse pensamento, dessa mentalidade, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que tem louvor, e aí ele fala, olha, aquilo que vocês receberam de mim, aprenderam de mim, viram em mim e ouviram de mim, isso fazei. Então, aqui dá um sentido de aliança, um sentido de referência, no sentido de o que fala lá no livro de Atos, no capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, é um olhar para aquela palavra, né, dos apóstolos,
Paulo se autodenomina muito tempo como eu, apóstolo de Jesus Cristo, né? E perseverar na doutrina dos apóstolos é ter um ouvido direcionado, como era o ouvido de Lídia, que foi uma das mulheres que foi uma coluna nessa igreja de Filipos, né? Que está lá em Atos 16, que nós também estudamos. Então, essa perseverança na doutrina, que é essa comunhão plena, de andar junto, acompanhar, ver, ouvir, receber e aprender. Aí ele fala assim no versículo 10, muito me regozijo, ou muito me alegro sobremaneira, né? Alegria. E lembrando que o ambiente, o cenário que Paulo se encontra na confecção dessa carta é uma prisão em Roma, uma prisão domiciliar. E ele muito se alegra, muito se regozija no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para prová-lo. Não digo isso por causa da necessidade. Presta atenção, queridos. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e eu também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, tanto como vós fizeste, somente vós, porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, presta atenção também nesse verso 17. Então, ele está fazendo uma descrição de um agradecimento, né? Nós vamos falar do princípio da gratidão. Então, ele está dizendo, eu estou agradecendo não que eu procure esses donativos, essas dádivas para mim mesmo, mas eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Então, eu não estou agradecendo como um ato que olha para mim mesmo, para aquilo que eu fui beneficiado, mas eu enxergo naquilo que aumenta o fruto do crédito na vida de vocês. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus, prazeroso para Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente, presta atenção nessa parte aí que nós vamos depois finalizar por aqui, especialmente os da casa de César. Mandam saudações para aqueles irmãos de Filipos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Amém. Vamos começar, então.
o nosso ensino, a nossa dissertação, a partir dessa gratidão, falando de oportunidade. Aqui o contexto é um agradecimento por uma oferta mesmo, um recurso financeiro enviado para a vida de Paulo. Ele era enviado particularmente para a vida de Paulo, mas o alvo daquele recurso era a obra, a boa obra de Deus. Era a causa do evangelho, que tinha como representante aquele homem juntamente com outros irmãos. Então, nós vamos falar hoje, nós vamos aprender hoje essa gratidão na oferta, entender o significado da oferta, o significado da dádiva, o que é a dádiva, o que esse coração dadivoso ele representa, o que ele demonstra, o que ele comunica, o que pedagogicamente nós enxergamos a nível transformacional no ser humano. Como que essa oferta ela acontece, né? Como é que ela tem que acontecer a partir de uma natureza de Cristo e a partir de uma igreja, onde a causa é propagar essa sã doutrina, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa sã doutrina é ela que deixa a fé saudável. Então, a sã doutrina, que é a palavra, ela deixa a fé saudável. A nossa fé ela tem que estar sempre sendo cuidada, fortalecida, para que ela se mantenha saudável. Uma das maneiras de manter a fé saudável é sermos ofertantes, é sermos dizimistas. É uma maneira, um jeito que a sã doutrina ensina, assim como temos que ter uma vida de oração para conservar essa fé saudável, assim como temos que ter uma vida de meditação, uma vida de jejum, como nós já aprendemos, nós também temos que ter uma vida de oferta, sermos ofertantes em todos os aspectos da nossa vida, para que essa fé se mantenha saudável. Amém, queridos? Então, a gente percebe que quando essa consciência transformada entende, a partir desse desenvolvimento de fé, né, a partir do ensino, né, do aprendizado, lembra que nós estudamos lá em Tito? A graça nos educa para a salvação. Então, essa fé que vai sendo educada, né, pedagogicamente, ela vai ganhando saúde, ela vai ganhando um corpo saudável para que tenha uma atuação efetiva do amor e das virtudes de Deus na vida das pessoas. Então, todas essas virtudes, todas essas dádivas a nível de dons que nós recebemos de Deus, individualmente e principalmente na vida coletiva, na comunhão do Espírito, é para que isso seja derramado na vida das pessoas, é para que isso seja ofertado. Então, nós vamos falar aqui hoje de dinheiro, de oferta material, de oferta de recursos, mas eu quero que nós tenhamos uma mentalidade expandida para pensar em nos darmos completamente em tudo que nós temos. Amém, queridos? Então, nós vamos falar do que está sendo falado especificamente aqui nessa carta. Mas eu quero expandir para a gente entender esse princípio do dar. É melhor dar do que receber. Então, para que essa fé fique saudável. Para isso, essa pessoa ela precisa de oportunidades para isso. Então, presta atenção. Essa pessoa que se sente completo em tudo, essa pessoa, deixa eu desligar aqui, essa pessoa que se sente completa em todas as coisas,
ela fica vendo oportunidades para poder colocar em prática isso que ela está aprendendo. Então, ela tem oportunidade de colocar uma oração, ela vai visualizando oportunidades de depositar uma palavra meditada, refletida e compartilhada. Ela vai vendo oportunidade para poder estabelecer uma vida de jejum, oportunidade de derramar misericórdia, oportunidade de derramar virtudes e oportunidade também de abençoar com recursos. Então, uma pessoa que visualiza essas oportunidades. E a oportunidade não está ligado, e aí eu quero que tu escreva isso, que é muito importante, a oportunidade da oferta para deixar a nossa fé saudável não está ligado com necessidade. A oportunidade, ela não está relacionada com necessidade, ou seja, não é porque alguém que tu sabe que precisa muito está diante de ti que aquilo é uma oportunidade. A oportunidade é a partir da voz de Deus no teu coração. Não é por necessidade. Não é porque alguém vem pedir, não é porque alguém demonstra ali uma escassez. E aí nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Não pode estar ligado à oportunidade, não pode estar na consciência desse ofertante como necessidade. Então, a consciência desse homem, dessa mulher plena, dessa casa plena, né? Uma família, um casal, ele tem que ser um casal que tem esse coração ofertante. Tem que ser uma igreja que tem um coração ofertante. Tem que ser uma família que tem um coração ofertante. Por que essa consciência ofertante? Por que isso tem que acontecer? Porque essa consciência ofertante e que busca essas oportunidades, e essa oportunidade nós vamos ver que está ligado numa terra, porque está ligado à semeadura, está ligado à semente. O dinheiro, ele tem uma figura de uma semente nas nossas mãos. Então, essa oportunidade é uma visualização de uma terra fértil, de uma terra produtiva. Ninguém coloca uma semente quando a gente sabe o valor que ela tem, a natureza dessa semente. Quando a natureza dessa semente ela é preciosa, como é a natureza da semente que está nas nossas mãos, porque foi Deus quem colocou, é Cristo, a semente genuína, preciosa, aquela semente que morreu para que depois ela desse o pão vivo que desceu do céu, o Espírito Santo derramado, foi porque aquela semente preciosa, única, suficiente, morreu. Então, quando a gente conhece o valor dessa semente que está nas nossas mãos, porque tudo que está em nós agora é Cristo, a gente não coloca essa semente em qualquer terra. Por isso que a visualização não é por necessidade. Ela é por direção do Espírito. Para que possa ter aquilo ali produtividade espiritual. Porque até naquilo que nós ganhamos, os ganhos materiais, eles são uma declaração espiritual. Todas as coisas, elas são espirituais a partir daquele que tem uma mente de Cristo. Amém, queridos? Então, essa consciência, ela tem que ser para o aprendizado, porque a gente vê ali que Paulo diz, ele agradece e ele procura enfatizar que ele não está agradecendo por causa da necessidade dele. Porque ele mesmo ele diz, eu aprendi a me contentar com todas as coisas. Então, nesse desenvolvimento da fé saudável da vida de Paulo, ele foi aprendendo ao ponto de ele se sentir pleno, satisfeito, completo.
em todas as situações. Então, ele está deixando bem claro, eu não estou agradecendo para que vocês continuem, eu não quero ser aqui um bonzinho para vocês continuar ofertando na minha vida. Eu quero é ensinar vocês o que isso significa. Quero ensinar vocês o que vocês estão fazendo. Porque eu não tenho necessidade, eu aprendi, eu me senti pleno, e aí ele traz ali que ele sabe viver nos extremos, ele sabe ver tendo e ele sabe ver não tendo. E aí é o grande segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade não é ter tudo, mas ter a sensação de completude, principalmente quando não tem. Principalmente na escassez. Tu é completo na escassez, porque tu tem esse coração ofertante. Amém, queridos? Então ele diz, eu aprendi, hoje eu sei, hoje eu não estou sujeito às circunstâncias. O meu humor, a minha alegria, a minha paz, as virtudes que eu tenho na minha vida, depositado na minha interioridade e que são expressados pela minha vida, não está ligado com nada externo. Posso passar por qualquer situação de ter muita abastança ou de não ter nada. Isso em várias áreas, irmãos. O que a gente está aprendendo na caminhada da sã doutrina para que a nossa fé seja saudável, para que a gente continue nesse aprendizado até o final, até o completar da carreira. Por isso que é os bons combates, porque é um empenho, é um esforço, é uma dedicação, é uma carreira para guardar a fé saudável. Lembra que nós estudamos lá em 2 Timóteo? Que era a carta testamento, ele estava se despedindo ali. Então, é bom combate para percorrer uma carreira e guardar a fé. Esse guardar a fé é guardar esses depósitos que são feitos na nossa vida. Lembra que nós estudamos também lá em 2 Timóteo? Guarda o bom depósito. Reaviva, desperta os dons que há em ti. Há depósitos na nossa vida, né? Da parte de Deus, para que a nossa fé se mantenha saudável até o final, para que essa carreira seja nas boas obras que foram preparadas para nós. Por isso que a fé tem que estar saudável, porque a fé é o meio que a graça comunica para o nosso espírito esse caminho de salvação. Aqui, caminhando aqui como gente salva, que vai se derramando e ofertando a sua vida plenamente aonde quer que ele vá. E quando ele fala que ele sabe passar por qualquer situação, aí vem numa... Nós vamos passar agora aqui por um texto aqui que é muito conhecido, que é muito falado, né, que é o tudo posso naquele que me fortalece. Só que esse texto, às vezes, ele é compreendido, ele é interpretado por nós como um tudo posso, como um tudo de possessão, como um tudo de poder. Então, eu sou quase um super-herói, que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ser imprudente, eu posso andar de qualquer jeito e depois chamar Deus para me abençoar. Eu tudo posso, porque eu sei que eu estou com Deus. E não é isso. Aqui ele está dizendo aqui, eu sei passar, eu aprendi a passar por todas essas coisas, porque eu posso, no sentido desse verbo, ele é um verbo que ele está ligado à palavra suportar. Então, eu tudo suporto, no sentido de ser suporte, não no sentido de tolerar. Eu tudo suporto, eu tenho força para suportar, eu sou um suporte. Lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 1, tu pode anotar isso aí também, para tu ler no outro momento, com mais calma, mas diz assim, ó, nós que somos fortes, devemos suportar aqueles que são fracos. É o mesmo verbo grego usado nesse texto.
Paulo tá usando a mesma figura de suportar. Então, o que ele está dizendo? Eu posso me esvaziar, eu posso me dar completamente, eu posso ofertar tudo, eu posso ofertar minha vida, eu posso dar tudo que eu tenho, porque eu sei quem é que me fortalece, eu sei quem é que me renova no outro dia. Eu tenho um conhecimento, naquele conhecimento no sentido de ser de intimidade. Tudo posso, então eu posso dar tudo, eu posso me esvair completamente, eu posso sofrer qualquer tipo de injustiça, eu posso sofrer qualquer tipo de ofensa, porque eu tenho um que ele me renova. Que é o que fala lá em Isaías, que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aprendem com o Senhor, aqueles que a causa da vida deles é o Senhor, é a sã doutrina, é o aprendizado e a propagação da sã doutrina, para que haja uma fé, que o autor é Jesus e o consumador também é ele, possa ser mantida. Então, eu sou uma pessoa que eu não preciso ter medo de perdas. Eu não preciso ter medo de sentar em algumas mesas difíceis. Não preciso ter medo de passar por situações difíceis no meu casamento, passar situações complicadas no meu trabalho, nas minhas relações, sejam elas de que natureza forem, porque eu posso me esvair, eu posso me dar, eu posso tudo, eu suporto, por quê? Porque eu não vou sentir, não, é porque eu posso morrer, e aquele que ressuscitou, ele é o forte, ele é a fortaleza, é ele que me fortalece, ele também me ressuscitará. Quantas vezes forem necessárias para que se cumpra o propósito dele na totalidade. Eu posso perder tudo. Eu posso ter escassez de saúde. Eu posso ter escassez de vida. Eu posso ter escassez material, porque eu sei quem é que me completa, quem é que me ressuscita, quem é que fortalece o meu homem interior, ainda que o meu homem exterior se degrade, se corrompa, hajam perdas aparentes. Amém, queridos? Importante a gente saber, entender, conhecer nesse ambiente de oferta, porque às vezes o tudo posso, às vezes fica mais numa interpretação de possessão, de tomar posse. E é o contrário, é de doação. A fé, o fundamento da fé é o amor, e o amor de Deus, ele é dadivoso. Ele é dar. Porque o que ele demonstra, e aí nós vamos entrar agora num quesito muito importante, porque o que ele demonstra, esse coração, essa gratidão, ele demonstra que antes nós tínhamos uma fé comprometida. Uma fé comprometida, ela está ligada com a avareza, a falta de confiança em Deus, o não entender o rio de Deus que corre através de nós, em nós, que vem para nós e vai através de nós. Do teu interior fluirão rios de água viva. Só que quando a nossa fé não está saudável, porque a sã doutrina ela não está sendo ministrada da maneira que tem que ser ministrada, nós vamos ficando com medo, nós vamos ficando inseguros, nós não confiamos em Deus, apesar de verbalizarmos que confiamos. No Antigo Testamento, Deus fala muitas vezes, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, esse coração ofertante, esse coração que demonstra um amor dadivoso de Deus, é gente que não pode ter reticência na hora de dar.
porque senão ele está com a fé dele comprometida. Ou seja, se um homem pleno, se um homem grato é aquele que tem uma sensação de satisfação plena, de completude, esse homem, essa mulher, essa família, essa comunidade que está com a fé comprometida, ela vai ter uma voz de insatisfação. Essa voz de insatisfação, ela facilmente ela vai ser reconhecida como uma voz de reclamação, de murmuração, de queixas, de facilidade, propensão para olhar e enaltecer aquilo que não é, aquilo que falta. Porque a fé, ela está comprometida. E quando a fé está comprometida, escreve isso aí, essa fé comprometida, que vai gerando essa insatisfação, que vai gerando essa murmuração, que vai comunicar ingratidão. E aí, o final disso, se aquele homem que vai aprendendo em todas as coisas, ele aprendeu a se contentar com tudo, a entender qualquer circunstância e ele fica imutável. Essa pessoa agora, eu com problema na minha fé, eu começo a depender das circunstâncias externas para eu me apresentar no meu humor. Então, para mim conseguir manifestar as virtudes de Deus, eu estou condicionado às circunstâncias. Eu tenho que estar com dinheiro, eu tenho que estar bem de carro, eu tenho que estar bem no meu trabalho, eu tenho que estar bem no meu casamento, eu tenho que estar bem com os meus filhos, senão eu não consigo. É um homem que ele enfraqueceu na fé, ele adoeceu na fé, porque a doutrina que ele está recebendo ela não é mais saudável, não é que ele deixa de estudar, não é que ele deixa de ler a palavra, não é que ele deixa de ir no culto, não é que ele deixa de ouvir ou procurar o pastor, é que agora essa doutrina, esse ensino, ele não é mais saudável, ela não é sã. Ela vem a partir de um outro espírito, que no final, mesmo que tenha uma aparência de piedade, o que a gente vai observar é alguém insatisfeito, é alguém inseguro, é alguém com medo de dar, com medo de ofertar a sua própria vida. Essa parte de oferta, aí eu quero que a gente vá ler ali no livro de Gênesis, quando começou todas as coisas. Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4. Fala assim a partir do versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Lembra do conheceu, né? Conheceu, conhecimento. Eu tenho tudo por perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O conhecer no sentido de intimidade, não conhecer no sentido informativo. Conhecer no sentido de ser de ser parte daquilo ali. De ter participação naquilo ali. Então ele diz, conheceu Adão a Eva, sua mulher. Quando houve essa intimidade, houve uma concepção. E teve a Caim, o filho mais velho, alcancei do Senhor o homem, tornou a dar à luz. E teve a Abel, seu irmão. Foi Abel pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar.
Então, no primeiro culto, na primeira situação de oferta, Caim, filho primogênito de Adão, tem problemas no coração dele. E ele não é que ele deixa de ofertar. Ele oferta como irmão dele. Mas o coração dele, a exigência dele, a presunção dele, que o que tinham que fazer com aquela oferta, o que Deus tinha que fazer, como que Deus tinha que reconhecer com aquela oferta, foi o que ele não foi correspondido na sua expectativa. E isso deixou com que entrasse a ira no coração dele. Então, a oferta que nós vamos ver, que ela tem que ser com alegria, com generosidade, ali gerou ira no coração, porque a motivação de dar aquela oferta não era a partir de uma fé saudável que expressava gratidão e alegria. Era uma fé doente que estava querendo uma recompensa do jeito que ele achava que tinha que ser recompensado. E ele ofertou, ele não deixou de ofertar. Mas depois, o que acontece? O que esse homem, o que produz no coração desse homem é uma mente obcecada, um ouvido tapado, que ele não quer nem ouvir o que o Senhor está falando. Ele vai lá e mata o irmão dele. É assim que a gente faz. Quando a gente dá uma oferta com um coração ignorante, sem entender o que aquilo ali está significando. Amém, queridos? Então, essa ingratidão, essa insatisfação, e que termina em morte. Esse ofertante, lá em Mateus, nós não vamos abrir, porque a gente já está com o nosso tempo aqui bem avançado, mas eu quero que vocês leiam depois. E leiam depois. Anotem aí e leiam depois. Meditem depois, lá em Mateus 6, do 1 ao 4. Porque fala ali que a gente tem que se guardar de fazer justiça própria. Que quando a gente dá uma esmola, quando a gente dá uma oferta, isso não pode ser propagado. Isso não precisa ser anunciado, porque quem anuncia, ele já está anunciando que ele não quer o galardão, a recompensa que vem de Deus, que ele nos recompensa no secreto. Ele quer que essa recompensa venha de homens que vejam aquele ato dele e que esses homens o reconheçam. Então, ele é um movimento no secreto, é um movimento na intimidade, é um movimento na relação com Deus. É um movimento impulsionado pela voz de Deus. Ele também, ele é um movimento, como nós falamos anteriormente, eu quero que tu abra. Esse texto eu quero que tu abra e eu quero ler contigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Na segunda carta escrita pelo mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Se eu faço questão que se tu conseguires, que tu acompanhe comigo esse texto, porque esse texto vai estar ligado na semeadura, que é onde nós já estamos encaminhando para a finalização desse nosso estudo. Então, no capítulo 9, eu quero ler a partir do versículo 6, diz assim, ó. Não, eu vou ler, vamos ler assim, ó, a partir do 5. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não avareza. Aqui o contexto é o seguinte, ele está falando com os irmãos de Coríntios, que está na Acaia, e ele está se dirigindo aos irmãos da Macedônia, que é esse de Filipos. Então vai haver um encontro
desses irmãos, e ele está dizendo, vocês se preparem para receber. Eu vou chegar com os irmãos aí, e nós temos que receber eles bem, nós temos que ser ofertante aqui, nós temos que ser hospitaleiro, nós temos que ter mesa farta, nós precisamos nos preparar para isso. Às vezes a gente acha, queridos, que a gente tem que se preparar somente enchendo uma poupança por causa do nosso medo e da nossa fé comprometida. E eu não estou falando isso, que nós não temos que ter as nossas economias. Quando a gente trabalha, e eu já trabalhei com muitos de vocês, sobre a educação financeira individual e educação financeira doméstica. E você sabe que isso é um requisito muito importante, é a parte, o percentual da economia. Mas eu estou dizendo que muitos de nós e muitos homens, né? Muitas mulheres, a nossa natureza, pelo medo, eles preferem se preparar lá para uma aposentadoria do que se preparar para ofertar na vida da igreja. E eu quero te dizer que nós temos que nos preparar para ofertar na vida da igreja. Preparar primeiro o coração e depois na prática. Não vai faltar nunca recurso para a obra de Deus, mas é uma oportunidade. Lembra lá? Daquele que busca oportunidade de manter uma fé saudável? É uma oportunidade para nós mesmos. Porque quando a gente oferta, se prepara com generosidade, o Senhor está demonstrando que nós estamos agora saindo daquele ambiente de avareza. Está nos tirando daquele ambiente de insegurança, de medo de não ter. E agora nós estamos nos tornando generosos. Versículo 6. E digo isso, e o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Lembra que a gente falou? Que não pode ser por necessidade. Cada um com aquilo que Deus gerou no coração, não com tristeza ou por necessidade. Pois Deus ama ao que dá com alegria. É que Deus ama aqui, não é no sentido que ele recompensa quem dá com alegria, mas está dizendo na parte do conhecimento, onde ele é um, ele mesmo é o amor junto com aquele que é a alegria. Então, são princípios de uma natureza. Ele ama, ele está junto com aquele que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer e abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, olha como isso é muito mais extenso, isso é muito mais amplo. Está falando de graça de Deus, de suficiência em tudo. Expressão de generosidade. A avareza, não existe generosidade quando a gente tem um coração avarento com medo. Também fala aqui, quando fala aqui de semear muito, para colher muito, não é no sentido quantitativo, não é um negócio, não é um banco de rendimento, o reino de Deus. Mas está falando que aquele que semear, é a proporcionalidade, aquele que tiver o coração semeando tudo, semeando muito, ele também vai ganhar proporcionalmente. Não está falando aqui de valores quantitativos. Espero que vocês entendam isso, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas às vezes a gente faz as coisas restritas, a gente faz as coisas botando a mão, tirando a mão, com medo, ou achando que aquilo é um negócio. Não é, aquilo é uma semente poderosa. Quando fala de semear muito, é semear tudo. É ter esse coração grato, cheio de paz, essa alegria que ninguém pode tirar. Esse homem que não depende mais de circunstâncias para dizer que está bom, que está ruim. Para ele está tudo sempre bom, porque ele anda com aquele que é bom. Segundo o seu coração. Porque o que está acontecendo aqui é uma fusão, uma participação. Ele diz assim, porque ainda que eu já aprendi que eu não preciso, é muito bom vocês participar das minhas aflições. Nós participamos das aflições da igreja. Por isso nós temos que identificar aonde que há relação, aonde que há aliança, para a gente poder ter uma participação plena, completa
em conhecimento. Da onde que está a sã doutrina, a palavra, o evangelho, para que a minha fé seja saudável e cresça com saúde. Amém, queridos? E aí, no final, quando ele vai partindo agora para um tempo de gratidão, que já fizeram várias vezes, o versículo 17 ele diz assim: eu não falo isso porque eu procuro as minhas dádivas para mim, mas é porque eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Então, esse amor dadivoso é aquele amor que fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amou o mundo de tal maneira que deu. Esse amor dadivoso é o que fala lá em Marcos. Lá em Marcos, esse aqui eu quero ler contigo. Se tu conseguir abrir Marcos no capítulo 10 e no versículo 45. Fala do filho. Então, se o pai deu esse amor dadivoso, o filho dele, o filho também, tendo o exemplo do pai e ele tendo sido oferecido pelo pai por amor, ele entende essas coisas porque ele conhece o conselho da Trindade. Diz no 45, verso 45 do capítulo 10 do livro de Marcos, assim, ó, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida para resgate de muitos. Fruto, semente, para dar sua vida, para ofertar a sua vida. Então, quando a gente tem essa consciência de ofertante, que o dinheiro ele não é nada, mas ele comunica que essa pessoa ele está dando a sua vida. Ele vai dar a sua vida pelos seus irmãos, por amor. Porque o amor é dadivoso. Ele fala que não vai faltar nada. Ele diz, olha, eu estou cheio, e vocês vão ter tudo, porque o meu Deus, ele vai suprir tudo em vocês. Ele não está falando aqui como uma palavra assim, olha, já que vocês estão me dando, Deus também tomara que te dê em dobro, que Deus te abençoe também. Não, ele está dizendo, agora nós entramos num princípio, agora nós entramos no rio de Deus. Vocês estão depositando no lugar certo, porque Paulo está dizendo, eu sou uma terra fértil, porque eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, quando vocês depositam em mim o que quer que seja, isso produz fruto. Quando vocês se voltam para mim, quando vocês olham para mim, quando vocês aprendem de mim, quando vocês ouvem de mim, isso aí gera fruto na vida de vocês. Isso também se dá num ambiente de recurso econômico, financeiro, dinheiro. É uma terra fértil. Porque essa pessoa que planta, ele tem que conhecer essa terra. Ele conhece essa terra, ele observa essa terra. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer lugar, porque ele dá valor para essa semente. Sabe qual é o valor que ele dá para essa semente? Porque precisa ter mais semente. O fruto, ele não é o fruto pelo fruto, mas é pela semente que está no interior daquele fruto. Que vai gerar longevidade, descendência. Amém, queridos? Lá no Salmo 37, só anota aí, não precisamos abrir lá. No Salmo 37, versículo 25, diz assim, ó, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem tampouco a sua descendência mendigando pão. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo, não é que às vezes a gente não teve que passar fome. Porque Paulo, quando ele disse que ele aprendeu a passar fome, foi passando fome. Então ele passou fome, mas ele não deixou de ser justo. Naquele momento que ele estava passando fome, a sensação que ele tinha era de saciedade. Porque ele era um homem pleno, um homem bem-aventurado, que ele tinha fome e sede de justiça. Por isso que ele se sentia sempre satisfeito, farto. Ele queria ver aquilo que Deus estava fazendo, ainda que fosse desconfortável momentaneamente para ele. Às vezes a gente vive algumas escassezes de várias ordens. Escassez emocional, escassez intelectual, às vezes dá na gente uma dificuldade cognitiva até para a gente aprender as coisas, em alguns momentos. Mas ali Deus está nos ensinando.
Ele está nos ensinando. Ele é quando diz, ele é o nosso pastor e nada nos faltará, é que não vai faltar também problema, é que não vai faltar perseguição, é que não vai faltar também tempo de necessidade e de escassez, para a gente ser um homem completo. Então, esse justo, esse homem que foi justificado pelo Espírito, esse homem que entendeu o plano de salvação, esse justo, ele nunca se sente desamparado, ainda que ele fique sozinho. Eu nunca vi um justo desamparado. Em toda a minha vida. Hoje eu sou velho, eu era jovem, eu vi, na minha observação de vida, eu vi que gente que era justificada, ele não se sentia desamparado mesmo tanto só. E mais do que isso, não só ele, mas a sua descendência, aquela semente lançada, a sua descendência, os filhos e os filhos dos seus filhos. Eu vi que também eles, mesmo precisando pedir as coisas, eles não andavam como quem fica mendigando. Eles pediam em honra. Eles pediam em direção do Espírito, em alegria. Eles não queriam se fazer de coitadinho e nem tinham orgulho de não pedir, porque eles eram plenos. E a gente entra nesse rio e todas as necessidades são supridas pela gloriosa riqueza que está em Jesus Cristo, a plenitude. E aí no final, quando entra na salvação, na saudação, quando ele está saudando agora o pessoal, ele diz, saudai todos os santos irmãos que comigo são principalmente os da casa de César. Quando ele fala aqui os da casa de César, César era a nomenclatura, quem era o imperador nesse momento aqui era Nero. Mas desde Júlio César, todos os próximos imperadores romanos eram chamados de César. Assim como no Egito, né? Os governantes do Egito eram o faraó. O faraó não era o nome de uma pessoa, era o faraó fulano, o faraó ciclano, eram vários faraós. Né? E no Império Romano eram os Césares. Por isso que a Cesareia era para honrar o imperador daquele momento ali, a construção daquela cidade. Cesareia de Filipe, porque o César, naquele momento, era Filipe. Filipe II, naquele caso. Então, quando ele diz os da casa de César, a gente precisa lembrar lá do início do nosso estudo. No primeiro dia que nós estudamos, que nós falamos o que era aquela entrada na Europa atual, na Macedônia, nesse mundo antigo, e que aquela colônia era uma colônia romana, era chamada Pequena Roma, porque todos os veteranos de guerra das colunas dos exércitos vitoriosos romanos, eles eram colocados ali naquela cidade. Então era uma cidade que tinha muitos benefícios, porque esses homens eles andavam em honra por tantas vitórias, tantos triunfos, tantos êxitos, né? Então era um lugar quase que exclusivamente romano, pagão, a nível de divindade, idólatra, né? Porque esse César era uma coisa, sabe que esses imperadores, até hoje a gente vê isso numa escala muito menor do que nessa época, mas se tu prestar atenção, tu vê, quando a gente fala aí, quando a gente quer enaltecer umas autoridades, presidente, um fala bem no presidente, o outro quer enaltecer o outro presidente pela necessidade de levantar um ídolo. Quem não conhece o Rei dos Reis e quem não foi amado e chamado pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eles precisam arrumar um artista para adorar, ou um imperador para adorar, um presidente para adorar, um jogador de futebol para adorar, ou às vezes até um pastor para adorar. Então ele está dizendo aqui, olha, quero comunicar para vocês que tem gente aqui comigo, eu estou preso aqui, mas minha vida é uma semente aqui, vocês estão colocando uma terra fértil aqui, o recurso de vocês, e tem gente aqui da casa de César, que provavelmente seriam os guardas pretorianos, ou pessoas ali, né, ligadas ao império, que ele estava em Roma, que estavam se convertendo. Ele está dizendo, tem irmãos de vocês aqui que estão agora
convertidos nesse evangelho, na sã doutrina, começaram a viver uma fé. Então, tudo aquilo que começou aí em Filipos, aí, que era difícil aquele momento, nós apanhamos aí, eu e Silas, foi complicado, só que eu quero dizer aqui que tem irmãos aqui saudando vocês aqui, tem frutos aqui, porque a sã doutrina é uma semente colocada numa terra boa, que é uma terra que tem fé saudável. Isso está frutificando e eles estão saudando vocês. E é assim que a gente finaliza aqui também, com essa saudação também, com essa alegria no coração, com esse renovo nas nossas forças. A gente pode conversar mais sobre isso, viu? Como a gente tem feito, né? Durante a semana a gente acaba conversando um pouco mais sobre isso com alguns de vocês. A gente não tem muito tempo, a gente teria muito mais coisa para falar, né? Essa semeadura, né? Porque a semeadura, lá em Gálatas 6, versículo 8, diz que aquele que semeia na carne colhe corrupção, e aquele que semeia no espírito, esse colhe vida eterna. A oferta, querido, com esse entendimento que Jesus dá para a gente, nós vamos colher completude, vida eterna, satisfação plena, homem interior cheio, para se derramar em todos os aspectos, com tudo que Deus vai depositando na nossa vida. Então, compreenda que quando a gente oferta mesmo dinheiro, quando a gente tem uma vida de dizimista, de ofertante, que faz isso com generosidade, com alegria, com impulsionamento do Espírito, entrega ali naquela terra, aquela semente ali, e depois vai orar, vai trabalhar, vai crer que vai vir a chuva certa e que vai ter um tempo, e daqui a pouco vai vir uma semeadura para a nossa vida, vai vir uma alegria para a nossa vida, vai vir um crescimento, uma aprendizagem em vários aspectos, e nós vamos recebendo, e nós vamos depositando mais, derramando mais, e os nossos depósitos, os nossos armazéns, eles estão sempre cheios, eles não cessam, porque dentro de nós tem uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém, queridos? Então, nós precisamos ser participação disso, participa das aflições da igreja, viu? Não trata a igreja como uma coitadinha, não trata a igreja como alguém que precisa de alguma coisa, a igreja não precisa de nada, mas nós vamos sendo transformados na nossa natureza e vamos ganhando um olhar, uma consciência liberta, e que agora o que nós queremos é dar, é ofertar tudo que nós temos, até a nossa própria vida, por essa causa maravilhosa que nos colocou na vida eterna. Então, a gente precisa ser parte disso, ser participação, esse conhecimento. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, esse não vai conseguir participar da eternidade. Não vai ter parte comigo. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, queridos? Então, que a gente possa ter entendido, assim, pelo Espírito, né? Todas essas coisas, e os da casa de César vão se convertendo aí em todo mundo, vão sendo alcançados, vão se salvando aí. Aonde tu estiver com esse coração, tu é uma terra fértil. E tu precisa ser também um depositário consciente, inteligente, direcionado pelo Espírito nos lugares certos também, tá bom? Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.